o João Gabriel, Murilo Moreira e Hildon Alves. A primeira definição é a de motor de corrente contínua. Esse motor é um motor elétrico que funciona com uma fonte de corrente contínua e possui enrolamentos de campo e armadura, podendo variar sua velocidade, sentido e rotação. Torce com facilidade e é usado em brinquedos, eletrodomésticos e máquinas. Esse motor ele usa que tem indústria eletromagnética e ondas eletromagnéticas, que são fenômenos que originam de uma produção de uma força eletromotriz em um condutor exposto a campo magnético variável e em movimento relativo de um campo magnético físico. Essas ondas eletromagnéticas elas são ondas formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço. Elas podem ter diferentes frequências e comprimentos de onda, formando o espectro eletromagnético. Por exemplo, tem as ondas eletromagnéticas visíveis e ondas de raio, como os raios-x e etc. A lei, também existe a lei de indução eletromagnética, que é a lei de Faraday. Essa lei relaciona os modelos físicos e eletromagnéticos que induzem isso em um circuito com a variação de um fluxo magnético, né? Ele atravessa e pode ser expresso por uma forma. E a forma de energia é igual a esse motor sobre d tempo, onde o E é a força eletromagnética induzida. Também, para completar esse motor, nós temos duas participações elementares, que é a do rotor e a do estator, que são partes principais do motor elétrico. O rotor é a parte girante, e como está descrita aí na gravação. Esse é o rotor, que contém um enrolamento de armadura. O computador e as escovas, que são essas partes que giram aí, gerando esse fluxo. Já o estator é a parte física, é a parte que contém enrolamento de campo ou ímãs permanentes, ou seja, eles estão segurados permanentemente. As suas aplicações de importância, justamente dessa corrente contínua, é que é usado em diversas aplicações, como fonte de alimentação, baterias, painéis solares, circuitos eletrônicos, iluminação de LED e muitas outras coisas. Ela também é usada para transmitir energia elétrica a longas distâncias com menor perda de potência. Agora eu vou passar a palavra para o que ele vai explicar sobre as aplicações de importâncias e outras coisas. Meu nome é Javier e vou aqui falar sobre as aplicações e as importâncias. Que em destaque para as aplicações em prática é eletrônica, automóveis e eletrodomésticos. Exploração da relevância do motor de corrente contínua na automoção e na indústria. Passa aí, menor. Passa aí, pô. Aqui é o princípio do Faraday, né? A lei da Faraday e Faraday é uma das equações básicas do eletromagnetismo. Ela prevê que o campo magnético interage com o circuito elétrico para produzir uma força eletromotriz. O fenômeno chamado de indução de eletromagnética é a base do funcionamento de transformadores e muitos tipos de motores elétricos, gerados em solenoides.
Transformadores são dispositivos usados para baixar ou aumentar a tensão e a corrente elétrica. Os transformadores consistem em dois enrolamentos de fio, primário e secundário, envolvido em um núcleo metálico. A passagem de uma corrente elétrica alternada primeiro induz a formação da corrente elétrica, alternada no enrolamento secundário. A proporção entre as correntes primária e secundária depende de relação entre o número de voltas em cada um dos enrolamentos. Eu sou Murilo, eu vou explicar um pouquinho agora sobre aplicações práticas. Um bom exemplo é as usinas hidrelétricas e termoelétricas. Elas são dois exemplos de aplicações na geração de energia elétrica, mas elas funcionam de maneira diferente. As hidrelétricas, elas aproveitam a energia e o potencial da água, que é armazenada em um reservatório e transforma ela em energia cinética, depois em energia elétrica. A água ela é conduzida por tubulações até as turbinas. Já as usinas termoelétricas, elas utilizam o calor gerado pela queima de combustíveis fósseis, um exemplo é o carvão, ou de biomassa, como o bagaço de cana. Agora, sobre os conceitos básicos, as ondas eletromagnéticas elas são oscilações produzidas por campos elétricos e magnéticos que são variáveis, que se propagam pelo vácuo ou em meios de matéria transportados por energia. Elas são ondas transversais, ou seja, a direção de perturbações é perpendicular. A direção da propagação ela também tem frequência, comprimento de ondas e também de amplitude. As ondas eletromagnéticas ela pode ser classificadas em diferentes tipos, de acordo com a frequência e o comprimento da onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda e maior a energia da onda. As ondas eletromagnéticas elas são fundamentais para muitos dos dispositivos tecnológicos que utilizamos diariamente. Essas ondas ela têm capacidade de transportar informações através do espaço, possibilitando assim a comunicação entre diferentes aparelhos. Vamos explorar algumas aplicações. É a rádio FM, um exemplo. Ela é mais antiga, né? E é ainda mais amplamente utilizada pelas transmissões de rádio. Enquanto a rádio FM significa frequência módulo, é geralmente utilizado para transmissão de música, devido à sua capacidade de produzir o som. Outro exemplo também é a TV, né? As ondas eletromagnéticas também desempenham um papel crucial na transmissão de sinais de televisão. Dando continuidade aqui ao trabalho, eu sou o aluno Hildon e vou falar um pouquinho aqui sobre os simuladores que... Vamos começar aqui pelo motor elétrico. Bom, o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos dois ímãs com polaridades norte e sul, formando um campo estático, ou seja, o estator, onde a corrente magnética está fluindo em uma direção. Entre esses dois ímãs, nós temos a bobina, né, que é uma armadura, né, que está conectada a uma fonte de energia. Quando a energia flui através dessa armação, gera, por sua vez, um campo magnético. E esse campo magnético gerado pela energia que fluiu vai interagir com o campo magnético do estator. E isso vai produzir um movimento. E esse movimento, por sua vez, pode ser aproveitado como força motriz, né, de movimento. Daí vem o conceito dos motores elétricos, né. Aqui a gente pode ver que se o campo magnético, no caso, se o campo elétrico
aumentar dentro da bobina, se a força, né, a energia for mais alta dentro da bobina, o campo elétrico da bobina vai aumentar por sua vez, o que vai gerar uma maior força de movimento, uma maior velocidade no giro da bobina. Esse tipo de bobina, ele tem um movimento irregular porque quando as hastes, né, quando as partes estão perpendiculares aos ímãs, a força é menor. Então, ele é um motor irregular, porém, através da comutação dos anéis na conexão, a gente obtém um movimento contínuo, né? Porque quando um dos lados está em cima, o outro está embaixo e faz contato com os polos opostos da fonte de energia. E se a gente aumentar a energia, né? Se a gente aumentar a energia dentro da bobina, o movimento consequentemente vai ser mais rápido. Esse mesmo motor, ele tem função de gerador, né? Porque ao mesmo processo, no mesmo conceito de que a energia elétrica gera o campo magnético, por sua vez, através da variação, também pode gerar energia elétrica. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho a voltagem para a gente ver. Se eu aumentar também o campo magnético. Então seria esse o princípio, né? Garante o giro através da polaridade invertida, né? Cada giro ele inverte a polaridade dos contatos da fonte de energia. Isso faz com que a bobina gire na direção específica e fixamente. Agora nós vamos para o simulador de indução. No simulador de indução nós vemos aqui uma peça magnética com polaridade distinta, né, sul e norte. Nós temos uma espira. No momento em que eu faço passar uma corrente elétrica no momento em que eu faço com que uma corrente elétrica passe por essa espira, né, por essa espiral de material condutor, eu crio uma corrente elétrica e, consequentemente, um campo magnético. Esse campo magnético gera o fluxo contínuo e faz com que a peça magnética, né, venha a se mover. O mesmo processo vale pela variação, porque através da variação do campo magnético é possível gerar energia através desse mesmo processo. Assim como um motor.
Então, quando o campo magnético passa pela espiral, campo elétrico, né? Quando a corrente elétrica passa pela espiral, gera o campo magnético. Esse campo magnético interage com o campo magnético da peça magnética, fazendo assim com que ela se mova. E o mesmo processo invertido, o movimento, gera uma variação do campo magnético. Essa variação do campo magnético na espira vai fazer com que a movimentação dos elétrons gere uma corrente elétrica, gerando assim uma força. E o nosso último simulador é o do capacitor. O princípio de Faraday, né, que foi justamente o que né, a gente veio a exemplificar nos simuladores anteriores. O que acontece com o capacitor? O capacitor, ele não gera, ele armazena. Né? Ele pode armazenar energia, grandes quantidades de energia, por um curto espaço de tempo. E esse capacitor, ele num circuito, ele tem função de manter constante, de suavizar interrupções no fluxo de energia, sendo como se fosse um reservatório de energia, fazendo com que essa corrente se mantenha contínua. Aqui no exemplo nós estamos aqui nós temos o exemplo do capacitor, que faz com que as polaridades estejam isoladas, né, entre si, mas faz com que os elétrons fiquem atraídos. Né? Dentro do capacitor, os elétrons estão isolados, mas eles permanecem atraídos. Por isso, o capacitor armazena. E essa energia fica disponível. Conforme aumenta a voltagem, aumenta também a capacidade. O capacitor, ele armazena energia, como eu já falei, e essa capacidade de armazenamento de energia é medida em farads, ou microfarads, dependendo da necessidade. As placas eletrônicas são microfarads, mas se a gente aumentar a voltagem, a gente vai ver que aumenta a quantidade da interação de elétrons. Então a gente vai... Agora, se eu tenho... Posso também aqui aumentar a distância entre as placas, né? Essas placas permanecem isoladas uma da outra. Aqui nós temos a interação com a resistência. Né? E de minha parte seria isso. A gente fica por aqui. O nosso trabalho encerra com esses simuladores. A gente agradece a oportunidade, agradece ao professor Louco pelo trabalho, pelo excelente trabalho realizado e pela compreensão. E ficamos por aqui. Muito obrigado.